Eu sou Ana Oliver e este é o canal Entre Contos e Entrelinhas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os que compartilharam, agradecer a todos os que inscreveram, que indicaram o canal. Eu fico muito grata, porque em poucos dias, com 2 vídeos já, para mim pelo menos, teve um retorno muito bom. O que importa para mim é a mensagem sendo alcançada, a mensagem caindo no terreno que precisa cair. Então, com isso, eu quero falar para vocês que hoje eu trago uma mensagem que é a partir de um texto que está lá no canal, ou melhor, está lá no blog. Se você for acessar o blog, você vai ler com mais tranquilidade, com mais calma, mas hoje eu quero só trazer algumas ideias de lá, algumas narrativas que estão lá, para cá, para nós conversarmos. O texto tem por título I See You, eu vejo você. Para os habitantes de Pandora, eu vejo você é uma forma de dizer eu vejo o que há dentro de você. Então, o que eu quero que você pegue essas 3 palavrinhas, eu vejo você. E aí nós vamos para outras 3 simbologias que nós vamos falar aqui ao longo desse texto. Nós vamos abrir hoje a nossa mensagem dentro do texto de Lucas 22, a partir do verso 54. Ali, Jesus tinha acabado de ser preso, e Jesus se encontrava preso, e os seus discípulos se dispersaram, os seus discípulos se espalharam, porque também estavam perseguidos e eles não queriam ser presos, não queriam estar na mesma situação do mestre. E aí então ele está lá nessa narrativa, nesse trecho da narrativa bíblica, ele está lá no pátio da casa do sumo sacerdote. E ele está sozinho em termos, porque ali ao redor tinha aqueles admiradores do caos, a plateia do caos. Estavam ali porque ele tinha sido o Messias que fez milagres, que fez transformações, e ele estava ali preso. Eu acredito que aquelas pessoas não queriam se compadecer do mestre, elas queriam ver o que estava acontecendo, o que ia acontecer depois. E aí, se você for acompanhar a narrativa através da sua Bíblia, através da pesquisa do texto de Lucas 22, 54 no Google, você vai ver que se esgueirando pelas pilastras, né, pelas colunas, estava Pedro. Pedro estava amedrontado também, com certeza, mas Pedro queria ver o mestre dele que havia sido preso. Nós sabemos que quem faz leitura constante da Bíblia, ou quem conhece um pouco a Bíblia, sabe que pouco antes de ser preso, Jesus estava saindo e Pedro se coloca entre Jesus e fala: olha, Jesus, não vá, mas se você for, eu vou contigo até a morte. E Jesus olha com aquela carinha assim para Pedro e fala: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Lembra das 3 palavrinhas? Então, novamente a simbologia dos 3. Aí Pedro, não, imagina, era como se fosse uma afronta, o seu mestre a quem ele tanto amava, falar uma coisa dessa para ele, mas seguiu-se a narrativa, Jesus foi preso. E aí ali está Pedro vendo, o que será que vão fazer com o meu mestre? O que será que vão fazer com ele? Eu preciso saber, eu preciso estar por perto. E ele está ali esgueirando, está ali se escondendo para acompanhar tudo de pertinho, embora com medo. Aí chega uma mulher e fala: ei, eu te conheço,
você estava com aqueles que estavam com ele. E Pedro olha todo nervoso. Imagina, você tá louca? Eu, mulher, você pirou? Não, eu não conheço. Passa um tempo, chega um homem e fala: ei, você não é um daqueles do Jesus ali que tá preso? Porque você fala como eles, você se comporta como eles. Pero você tá louco, cara, você não sabe o que você tá falando. E aí continua ali, longe, ali no cantinho dele, acompanhando. De repente chega um homem: ei, você é sim, você é um deles porque você é até na cidade deles. E Pedro, todo raivoso, todo colérico: imagina, você tá louco, eu não conheço. Nisso o galo canta. O galo canta e aí Pedro baixa a cabeça e chora. Pedro olha para Jesus, que está olhando para ele. E eu acredito que Pedro jamais na vida dele recebeu um olhar como aquele. E o olhar de Jesus não era um olhar para baixar ainda mais a cabeça de Pedro. Não era um olhar que dizia: olha, eu te disse, você é fraco. Você não cumpre seus pactos, você não cumpre as suas promessas. Pelo contrário, o olhar de Jesus queria justamente erguer o olhar de Pedro, porque Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia muito bem a qualidade do amor que Pedro tinha por ele. E Jesus sabia muito bem a qualidade do amor que ele mesmo tinha por Pedro. Então, por isso, Jesus lançou aquele olhar. E naquele olhar havia, além do acolhimento, havia amor, havia suporte. No olhar de Jesus havia: ei, olha para mim, continua olhando para mim, porque eu continuo olhando para você. Era como se através daquele olhar, que não disse uma palavra, mas que causou uma enxurrada, causou um tsunami tão grande nas emoções de Pedro que ele caiu em prantos. Naquele olhar havia: ei, eu vou continuar aqui. E então Pedro vê que ele tinha assim um sentimento por Jesus. Não era o sentimento na altura do sentimento que Jesus tinha por ele, mas era um sentimento de qualidade. E eu quero dizer para você hoje que Jesus, ele vê você. E hoje Jesus fala: eu vejo você, I see you, mas não como o seu pai te vê, mas não como sua mãe te vê, mas não como seus chefes te veem, como seus amigos te veem. Jesus vê você lá dentro, no íntimo. Jesus vê a sua essência, vê a qualidade do seu amor por ele, vê a qualidade da pessoa que você é. Não importa quantas e quantas coisas você faça para Deus ou com Deus, ele vê a qualidade de tudo isso. E eu quero que você termine o seu dia falando assim: o meu amor por Deus não tem a mesma qualidade do amor que ele tem por mim, mas tem uma qualidade que ele sabe muito bem, que é a qualidade que eu consigo alcançar. Então, eu espero que você também consiga, de repente, lançar este mesmo olhar, ter esse mesmo sentimento através do olhar que Jesus teve por Pedro e que Jesus tem por nós. Sempre um olhar que, olha, você não conseguiu dessa vez, mas eu tenho certeza que você vai estar apto. No momento que você estiver preparado, você vai estar apto para me amar da melhor maneira que você conseguir. Eu peço para vocês que vocês meditem nisso e exercitem isso. Da mesma forma que eu trago novamente esse texto para mim, para eu exercer esse olhar, para eu exercer essa conduta, para eu exercer esse: eu vejo você,
além da sua roupagem, porque hoje nós vemos as pessoas através de uma roupagem de estilo, através de uma roupagem eclesiásticas, através de uma roupagem de um status, através de uma roupagem religiosa, mas que nós possamos olhar como Jesus olhou. Uma roupagem, um olhar com a roupagem de amor. Então, é assim que eu termino esse texto. Paz e bem, um beijo enorme na alma e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!